O FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, que esse seja um tempo de aprendizado, crescimento, meditação, né? E que o assunto possa provocar em você o desejo, né, de estudar mais a respeito do tema. Na técnica do programa está aqui o Rafael e você pode participar pelo WhatsApp 984849988, 011-984849988. O tema de hoje é tatuagem, é pecado? A pessoa que faz um desenho, uma tatuagem no corpo, né? Uma frase, um escrito, um desenho, alguma coisa, ela compromete, né? Ela se compromete espiritualmente por causa disso. Então, eu queria a sua opinião. Vou tentar colocar aqui no ar, né, as opiniões dos ouvintes pelo WhatsApp 984849988. Você se identifica: olá, meu nome é fulano e minha opinião é X. Aí você manda a sua opinião, tá certo? E para debater esse assunto aqui, eu estou recebendo hoje o pastor Roger Alencar. Ele plantou a comunidade cristã genuína na cidade de Sumaré. Atualmente é o co-pastor da mesma igreja lá em Campinas. É formado em teologia, pastoreia há muitos anos, tem 2 CDs gravados, né, CDs musicais, autorais. Bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Roger. Obrigado, pastor César. Sempre uma honra estar aqui e um prazer conhecer esse pastor que eu admiro tanto. Está me dando a honra de debater. Quero muito aprender também aqui hoje. Maravilha. Com a gente também hoje aqui no programa, pastor Joel Estevanato, pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo, mais conhecido como a sigla de OBPC, lá no Mandaqui, formado em teologia, fundador do Instituto Bíblico do OBPC e também da Missão Desafio, coordena o Centro de Treinamento Missionário Alfa. Estava desaparecido aqui dos debates, mas resolveu dar o ar da graça. Bem-vindo, pastor João. É um prazer novamente, pastor César. Sempre alegria estar contigo. É um momento muito descontraído e produtivo quando a gente está aqui e também alcançando essa audiência qualificada, né? Eu, na minha vida de pregador, eu saio por aí sempre, assim, espontaneamente, há um comentário de alguém sobre o programa. Sobre algum debate. Sobre alguma coisa que aconteceu quando eu estava ou quando eu não estava. Sempre tem isso e a gente fica muito feliz de estar cooperando com esse momento. Também é um prazer conhecer o pastor Roger, hoje pela primeira vez vendo, e também nós estamos aqui, eu acho muito interessante hoje, porque é algo prático para o dia a dia, né? Principalmente para o pessoal mais jovem. Legal, vou começar contigo. Vai atrás disso. E aí, tatuagem? O senhor é contra, a favor, é pecado, não é? No Fazendo do Corinthians. aí nós estamos de acordo, então. Estamos de acordo. Boa. Pecado. Esse tipo de pergunta, pastor César, ela não dá para ter uma resposta assim objetiva e clara. Se alguém perguntar assim, adultério é pecado? Sim, pecado, acabou, pronto, acabou o assunto. Tatuagem é pecado? Vamos entender um pouquinho o que é o pecado, né? O pecado, todo mundo sabe a definição clássica, que é errar o alvo, né? É não atingir o objetivo, a meta. E o pecado a gente comete em várias direções. A gente comete pecado contra Deus, pecado contra as pessoas e pecado contra a gente mesmo. Se a gente quiser ir buscar na Bíblia alguma coisa assim que diga tatuagem é pecado, não vai achar. Nós temos lá uma referência em Levítico, né? Que todo mundo que vai falar do assunto sabe dessa referência. Só tem esse aí, né? 19. Tem uma referência, mas se fosse apegar a isso, a gente, olhando um contexto, a gente não pode dizer tatuagem é pecado porque está escrito na Bíblia que é pecado. É uma referência para não fazer, mas é dentro de um contexto. Então não podemos pegar assim. Todavia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é feita de princípios e valores que tem que ser entendido, discernido, interpretado e aplicado na cultura. Isso que é usar a palavra de Deus.
entender princípios e valores e aplicar na cultura, de uma forma que seja agradável a Deus. Então nós temos que olhar por esse lado, porque se for perguntar, está na Bíblia, é pecado? Não está na Bíblia. Se tiver que estar na Bíblia para ser pecado, então vamos fumar arguile. Não está na Bíblia, não fume arguile porque é pecado. Então vamos usar droga, porque não está na Bíblia, não use droga. É pecado usar maconha, cocaína. Então nós não podemos pegar simplesmente num sentido literal e tentar achar um versículo que diga é pecado fazer tatuagem. Mas nós temos que entender esse assunto da forma subjetiva como ele é. Por que que não é recomendável? E por que que é pecado? Primeiro, eu diria que não é um pecado contra Deus, embora vá ofender Deus pelo amor que ele tem a nós. Então, isso seria... Mas se vai ofender Deus, aí já é pecado. Então. Pelo amor que tem a nós. Mas diretamente, objetivamente, é um pecado contra si mesmo. Ok. Pastor Roger, e aí? Tatuagem é pecado? Como é que você se posiciona? Não vejo tatuagem como pecado. Não sei se convém. Aí eu tô junto com o pastor nessa. Não sei se convém, mas não posso dizer que é pecado. E já me permitam, com muita humildade, muito respeito, um contraponto já. Não acredito que a tatuagem ofenda a Deus, a não ser que sejam tatuagens feitas com adoração a outros deuses. A gente tem analogias a isso, a qualquer outra doutrina que fira o Senhor. Aí sim ofensa. Agora, a tatuagem em si eu não vejo como pecado. A Bíblia diz em Romanos 14:14 que nada por si só é imundo, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, claro, se você fazer uma tatuagem que ofenda a Deus, assim como qualquer outra coisa que você faça que ofenda a Deus, o pecado está na ofensa e não em si na tatuagem. Tem outros textos para falar sobre isso. Se a gente for nessa argumentação de que se não ofende a Deus não é pecado, e então a gente não pode argumentar assim. Não. Então, o arguile, vamos usar arguile. Porque a gente pode falar só se o pastor quiser. Só é impuro para quem for impuro. Porque não está escrito que não pode. Mas aí é vício, né? Não está escrito de vício também. Está dizendo de mau hábito. E a tatuagem pode ser encarada como mau hábito, um hábito de exibicionismo, por exemplo. Concordo. Aí é o que eu quero trabalhar, que eu só fiz a introdução. A intenção pelo qual por trás da tatuagem. Agora, não posso dizer que o escrito na pele é o pecado. Eu tenho alguns textos que o próprio Jesus faz uma analogia, quer literal ou quer análogo, sobre tatuagem. Ele mesmo vai escrever no nosso corpo. Isso é referência a Apocalipse 3. A gente pode ler aqui, isso eu ia usar mais pra frente. Apocalipse 19. Então, o escrito, é isso que eu quero debater hoje. Não é pecado, e sim o conteúdo, o porquê. Quando o jovem me pergunta, pastor, eu posso fazer tatuagem? Eu sempre respondo, pastor, com outra pergunta. Por que você quer fazer tatuagem? Qual é o objetivo, a centralidade do seu querer nessa tatuagem? Por trás disso, o que tem? Podemos conversar? Aí a gente identifica se ali ele está ofendendo, pecando a Deus, querendo viver uma moda, um modismo. Aí isso eu também seria contra. Vamos fazer um ping-pong, se o César por permite? Favor. Pô, à vontade. Vamos fazer um ping-pong? Por favor. Você fala um benefício da tatuagem, eu falo um malefício. Não, eu não vim defender a tatuagem, pastor. Eu só, qual é o tema? Mas você me apresenta um benefício da tatuagem. Mas calma. Qual é o tema do debate? Tatuagem é pecado? Não. O que traz benefício faz bem, o que não traz não, mas eu não estou pecado. falando de benefício ou malefício. A pergunta, o debate poderia ser, tatuagem é benéfica ou maléfica? Aí é outra história. Não é o tema. Mas espera um pouquinho. Não é um pecado a gente fazer coisa que seja maléfica? Sim, então me fala um malefício. Pronto, eu rebato. Comecei já, exibicionismo. Mas como é que o pastor sabe? Como é que pastor... E aquelas tatuagens que as pessoas mal veem? A maioria está em lugares ocultos que não se veem. Que exibicionismo seria esse? Quando vai numa praia, mostra. Aí tá exibindo o corpo geral, pastor. Aí você for. É que o pastor tá indo pra um lado, vai exibir o corpo de maneira geral. É perigoso isso. Não é a maior parte das pessoas fazem num lugar que não se vê. Não é isso. A maior parte, pastor. A maior parte. Com certeza. Não, mas aí não é também o tema. Então, eu tô entrando na dele. Então, a questão é a seguinte: quando o senhor fala malefício, o exibicionismo, então é o mesmo pecado da pessoa que faz, às vezes, musculação para se mostrar. Também. Então não é tatuagem, pastor. Aquele que faz para um exibicionismo também é. Então seria o mesmo nível. Exato. Ou a roupa curta, ou enfim. Agora, quando você faz musculação, a gente pode entender o malefício quando faz para exibicionismo. Concordo. Agora, mas também a musculação pode ser por uma questão de saúde corporal, para benefício do corpo. Há um benefício na musculação. Agora a tatuagem, eu quero saber um benefício. Pastor, a sua barba está bem aparada. Qual é o benefício disso? Eu tenho uma boa aparência. Então, e higiene pessoal. Aparência.
e higiene pessoal. Aparência. Aparência é uma coisa, exibicionismo é outra. Às vezes, por exemplo, eu tenho aqui, eu não tenho tatuagem, tá bom, gente? Não estou defendendo fazer. Tô dizendo que não é pecado, é que o pastor tá indo pro outro lado, mas vamos junto. Eu me acidentei, meu fêmur foi quebrado, eu tenho um rasgo aqui da minha bacia. Ganhei, eu tenho uma prótese na bacia. Uau! Eu tenho uma prótese no fêmur. Pronto, vamos debater quem tem mais prótese. Enfim, eu tenho aqui da minha bacia até o joelho uma haste intramedular e a minha pele ela é totalmente sugada pra dentro e até aquele racho de cicatriz. Eu não me importo, mas imagina uma mulher que se acidente dessa maneira, ela precisa fazer um procedimento estético que vai marcar o corpo dela pra tentar tirar aquela cicatriz. Se ela não conseguir, ela puxar uma tatuagem ali, isso não seria benéfico pra ela? Pro emocional dela? Ou isso é pecado? Pronto, já que o senhor quer entrar nisso, vamos entrar nisso. Eu veria mais um malefício aí. Vamos lá. Ser benéfico pra melhorar a moral dela? Não é moral, é o emocional. O pastor tem sentimento. O pastor acredita em bons sentimentos. Você tá falando de benefício. Sem dúvida. Uma mulher, ela tá com a mesma cicatriz que depois eu mostro pro senhor, de perna de fora a fora, eu não ligo, eu não me importo de verdade, mas uma mulher, e ela precisa corrigir costurou isso. Ali, você fala. É uma costura horrível, ela precisa corrigir isso, ela vai precisar tatuar o corpo dela, isso é benéfico ou é maléfico? Você respondeu, porque você disse ela precisa, tatuagem ninguém precisa. Não, mas aí, peraí, pastor, aqui o senhor diz, me dá um benefício de tatuar, acabei de falar, apesar de não ser o tema, acabei de falar. Mas pra quê? Pra cobrir uma aparência no corpo que ela acha que é uma cicatriz horrível, pastor. Qualquer mulher vai no cabeleireiro pra ficar melhor. Qualquer mulher, tô falando, vai se cuidar. E se ela precisar tatuar pra poder cobrir aquela coisa horrorosa que tá ali, de um acidente que ela teve, que ela cometeu. Mas qual é o padrão pra julgar que é horroroso aquela cicatriz? Ela não seria o mesmo padrão pra julgar que seria olhar ela e olhar, porque eu sei. É que a gente tá fugindo um pouco do tema. Mas nos olhos de um, é horrível aquela cicatriz. Nos olhos do outro, é horrível aquela tatuagem. Então é nos olhos. Então o pecado não é a tatuagem. Mas se a questão é resolver o que os olhos de outras pessoas vão ter sobre ela... Sim. Então a gente tá falando a mesma coisa, pastor, não é pecado. E não é nem ilícito em alguns casos. O senhor falou de benefício, eu acabei de citar um. Se o senhor não vê como benéfico isso... Bom, deixa eu colocar aqui dois vídeos. Peraí, eu vou chamar aqui 2 vídeos curtos de pessoas que estão participando também, oferecendo suas opiniões. São 2 pastores, um é contra, outro é a favor. Solta aí, Rafa. Toda uma igreja da paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Braga. Queria agradecer aí a oportunidade que os irmãos estão dando, em especial o pastor César Cavalcante, Pai do Senhor, meu pastor, e também a Rádio Musical. Meus amados, me fizeram uma pergunta se tatuagem é pecado. Vamos abrir o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. E não fareis tatuagens em vossa carne por um morto, e nem imprimireis em vós marca alguma, porque eu sou o Senhor. A palavra é clara com relação à tatuagem. É pecado? Alguns falam assim, mas quando Jesus voltar, tá lá em Apocalipse, ele tem a marca na coxa. Mas isso não é tatuagem. E como eu vim de um lar espírita, né? Minha mãe tinha um centro de Umbanda em São Paulo, que eu vi meu testemunho, sabe? Ela foi diretora da Federação Espírita de São Paulo. Eu sei bem o significado de uma tatuagem na Umbanda, no Candomblé, etc. Relacionando cada força da natureza a algum tipo de orixá. Isso é adorar outros deuses. Não faça tatuagem, marca alguma em sua pele, nem por mortos, nem nenhuma outra imagem qualquer. Levítico 19, 28. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz. Tatuagem é pecado ou não é pecado? Quando as pessoas vão defender a sua posição de pensar que tatuagem é pecado, o que normalmente elas fazem é usar um texto que está lá em Levítico, dizendo: a Bíblia diz para não marcar o corpo. Essas pessoas, elas usam esse texto de maneira ignorante, porque a Bíblia, nesse texto, não está falando sobre tatuagem, mas ela está falando sobre culto a deuses pagãos. A Bíblia fala: não marqueis os corpos pelos mortos. Isso era uma forma de cultuação a deuses pagãos. Naquele contexto, não era nem escritas e desenhos que eram feitos, mas eram mutilações corpóreas que eram feitas
com cintas, objetos de metais que marcavam os corpos das pessoas como forma de culto a deuses pagãos. E é isso que a Bíblia está reprovando naquele contexto. Somente quando eu me converti é que eu decidi então fazer uma tatuagem. E aí eu fiz uma primeira tatuagem que foi na barriga, Jesus Cristo, e foi até uma forma de aliança com ele. O que eu quero falar pra você, mano, é o seguinte: para de se preocupar com coisas superficiais. O mundo tem problemas reais, as pessoas estão passando fome, existem crises morais profundas na nossa nação. Se vocês não gostam de tatuagem, ok, eu respeito. Se atente ao teu filho para coisas realmente relevantes e que vão ter impacto na história dele. E tatuagem não é uma dessas coisas. Obviamente que seja muito zeloso. Por exemplo, eu acho muito pertinente você, pai, dizer a seu filho para ele fazer tatuagem depois dos 18 anos. Agora, não fique lançando sobre condenação sobre teu filho por questões tão ínfimas e pequenas. Existem assuntos mais importantes para você destacar com seu filho e prestar atenção na vida dele para dizer não a ele. Vamos nos preocupar com aquilo que nós fomos chamados para nos preocupar. Enquanto tem milhares de pessoas indo para o inferno, você está preocupado com tatuagem? Tá aí duas opiniões diferentes. Volto aqui com o pastor Joel. Comentar as opiniões ou que quiser, sequência que eu quiser? Então eu vou voltar para aquele assunto de malefício e benefício, porque eu vou falar de exibicionismo. Eu comecei dizendo que a palavra de Deus são princípios e valores que devem ser interpretados e aplicados na cultura. Eu vou para um texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2 a 5. Eu não vou me apegar à essência disso no tocante a quem é dirigido. Aqui Pedro está falando das mulheres, forma delas serem, mas de valor que está aqui. Buscar, estratificar os valores que estão aqui. Ele fala de vida casta, enfeites não seja o exterior, mas o coração encoberto, com um espírito manso e quieto, e isso é precioso diante de Deus, e assim as santas mulheres se adornavam. Já estou entrando no exibicionismo. Há uma substituição de valores. Quando se faz a tatuagem e se mostra isso de uma forma, e tatuagem é feita para mostrar, as pessoas fazem para mostrar. Um ou outro quer fazer muito a tatuagem por uma questão cultural, religiosa, os pais não querem, tá? Então faz um lugar mais escondidinho. Mas o desejo, se pudesse, não tivesse um fator cultural em cima e religioso, faria na testa. Porque, na verdade, quer fazer para mostrar aquela tatuagem. Todo mundo que faz quer mostrar. Ela vai pagar, vai sofrer. O pastor ali, o Pipão, ele mesmo se contradiz, ele falou que naquela época se mutilava. Tatuagem é uma mutilação. Quem que faz tatuagem e fica lá rindo, feliz? Machuca, dói, inflama às vezes. Tem alguns dias, às vezes tem febre. Quem faz tatuagem é mutilação também. Então, aqui tem um princípio. O princípio de que a pessoa precisa se apresentar e mostrar aos outros a boa obra de um interior, de um coração renovado, de uma mente pura. É isso que ela tem que trabalhar, o interior dela, para exibir isso às pessoas. Okay. Então, há uma substituição. Se exibe na aparência e não se preocupa com a exibição do interior. 984849988, manda a tua opinião para cá. E você, o que pensa a respeito, pastor Roger? Só um adendo às opiniões, acho que foram duas opiniões até extremas, que talvez a gente nem concorde 100% com nenhuma das duas com o devido respeito. Mas o pastor referiu ao famoso Levíticos 19:28. Eu só quero fazer um contraponto rápido que o pastor Joel nem levantou. Mas ele deveria ler o contexto. O 27, e ele estava com a barba bem aparadinha lá. Então o 27 diz: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então o 28 serve, não marque, não faça tatuagem, e o 27 não serve, então isso é perigoso. Aqui eu creio que há um consenso de que não dá pra gente usar a rigor essa passagem de Levítico. O pastor que falou que estava de barba cortada? Totalmente, não é? Totalmente. Aí já fica difícil. Então fica difícil. Aí falar, o 28, aquele mesmo texto. O 28, mas e o 27, meu irmão? Então no 28 você acerta, no 27 você erra. Então é perigoso. O fim da lei é Cristo, é Romanos 10. A questão do exibicionismo, pra mim, é outro tema, mas a gente pode ir a fundo nisso. Como é que eu julgo o nível de exibição que a pessoa tem, a intenção do coração dela no exibicionismo? O pastor está muito bem trajado, muito elegante e está aqui.
Esse vestuário seu, acredito que não é pra se exibir a ninguém. Mas ao mesmo tempo eu olhei e falei que pastor elegante, que tá muito mais elegante que eu nesse momento. Então qual é o nível de exibicionismo? É muito perigoso a gente ir pra esse caminho. Eu concordo e não defendo a tatuagem, mas eu concordo que por trás da tatuagem, em grande parte, há uma má intenção, sim. Você tem tatuagem? Mas não tenho. Não tenho e provavelmente não farei. Mas eu não posso dizer que é pecado e nem cair nesse campo agudo do exibicionismo. Só me permite terminar, pastor, como eu ouvi até o final. O exibicionismo é perigoso a gente tratar nisso aí. A gente vai tratar de intenções do coração, o porquê a pessoa fez isso. Então, isso não está limitado à tatuagem, está limitado à vida que ela tem. O pai pode falar para ela, não fará tatuagem. Ou a igreja, não fará. E ela se exibe de outra maneira. Então, eu não vou demonizar a tatuagem. Pastor. Só um contraponto a essa colocação. Por favor. Porque... Quero tréplica, hein? A etimologia das palavras são muito importantes. Está havendo uma confusão nas colocações. Exibicionismo, beleza, higiene, cuidado são coisas diferentes. Então não se pode colocar no mesmo nível. Se você fala que eu estou elegante, isso é uma questão de cuidado pessoal, é uma questão de higiene. Mas até que nível é cuidado, até que nível é exibicionismo? É isso que eu quero dizer. Exibicionismo quem determina é usar isso, pastor? Algo que se considera virtude para querer se manifestar sobre outros a favor de si mesmo. Isso é exibicionismo. É eu usar. O exibicionismo não é só na aparência física. Tem gente que tem o exibicionismo intelectual. Tem gente que tem o exibicionismo teológico. Mas fica claro que duas pessoas podem estar usando o mesmo padrão de roupa, ou de cabelo, ou de qualquer outra coisa. Tatuagem. Um para se exibir, o outro só para se vestir bem. Por isso que então, onde é que está o pecado? Na pessoa ou na roupa? É isso que eu não estou entendendo. Espera um pouquinho. Tatuagem, a gente não pode olhar só no contexto do exibicionismo. Tem que olhar outros fatores. Eu já falei aqui. É uma substituição. Por que essa pessoa, no caso que você falou que tem uma marca no corpo de uma cicatriz, por que ela não valoriza o interior dela para que isso chame a atenção dos outros? Seja uma mulher, não importa. O texto aqui, na verdade, é para a mulher. Está dizendo que não é o exterior que deve chamar a atenção e ela se preocupar com isso. Está dizendo que é o interior que deve ser demonstrado aos outros. Então, tem que se pensar no exibicionismo como uma substituição de valores. Desculpa ser pessoal, eu perguntei se ele tinha tatuagem. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal por mim. Eu não tenho. Não, ok. Na sua igreja tem gente com tatuagem? Tem. Tá, e o senhor faz o que com esse pessoal? Cada um administra. Eu não sou polícia de ninguém nem investigador. Eu sou conselheiro, sou pastor e oriento e ensino e prego. Não, ok, mas se o senhor considera pecado, essas pessoas podem ter cargo na igreja estando em pecado? Como é diferente, é diferente. Uma pessoa que exerce um ministério e deliberadamente aí já não faz pode. Tatuagem, depois de cristão. Eu tenho um missionário na igreja que ele foi preso 21 vezes antes de se converter. Aí sim, hein? Ele tem tatuagem em todo quanto é lugar. E ele exerce, é missionário, evangelista. Mas depois de convertido, diretor. não. Aí não. Se depois de convertido vier a se tatuar, aí não exerce cargo na igreja. Eu vou te dar um exemplo aqui testemunhal. Rodolfo Abrantes, conhece? Ex-Raimundos? Conheço. Testemunho dele, escrito numa revista. Olhei para o espelho para ver, depois de convertido, onde faria a nova tatuagem. E naquele exato momento o Espírito Santo me disse, chega. Eu entendi que as tatuagens eram uma forma de exibicionismo que marcava a minha identidade. E agora eu tinha uma nova identidade e não dependia disso para me mostrar às pessoas. Contraponto. Ontem eu também vi um testemunho do Rodolfo falando que esse desígnio de não se tatuar, ele entende que é para ele. Ele não diz que é para os outros. O mesmo padrão que o escandaliza pelo passado que ele veio, porque eu pesquiso muito sobre ele, não é o padrão que ele exige aos outros. Eu tenho uma outra pregação, um contraponto dele, falando que eu posso colocar aqui de alguma maneira. Veja bem, ele acabou de perguntar na minha igreja. Eu não exijo um padrão de ninguém. Não, mas estou dizendo assim, ele fala... mostrar o que é importante para as pessoas e elas tomam as decisões delas. Me permita, é que o que o senhor leu sobre ele está falando dele. Sim. Aí Romanos 14, nada por si só imundo, a não ser aquele que tem como imundo. Eu me vi no espelho e falei, não vou fazer mais. Eu quem? Eu, Rodolfo. Não que logo ninguém mais pode fazer. Então o Espírito Santo acha que para ele é exibicionismo, para você não seria? Pode ser, com certeza, pronto. Com certeza, porque cada um, Tiago não fala que cada um é tentado conforme a sua própria cobiça? Não é isso que diz em Tiago 2, salvo engano? Então, o que cobiça a mim, talvez não cobiça ao pastor. O que me tenta, talvez não te tenta. O que me escandaliza, talvez não te escandaliza. Então, nós estamos nesse campo, nesse momento desse debate. Bom, tem ouvintes aí pelo áudio do WhatsApp, 011-98484-9988. Tem quantos aí, Rafa, esperando aí na fila de áudios?
Tem 3, vamos soltar os 3, dá tempo, vamos lá. César Cavalcante, bom dia, pastor Marcos que está falando, é um prazer falar com o senhor e dar minha opinião aqui no debate, que tem sido de suma importância para a nossa fé cristã, e admiro muito sua pessoa aí, né? Eu sou ouvinte assíduo desse programa, desse debate aí. Eu acho que eu sou contra esse princípio da tatuagem, até porque o cristão tem seu padrão e o cristão tem a sua forma de ser. O mundo já tem seu padrão, a igreja tem seus padrões. Paulo diz nas suas cartas aos Coríntios, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Imagina o templo do Espírito Santo sendo todo tatuado. Imagina um Deus sendo todo tatuagem. Então, eu acho que sou completamente contra. Obrigado, um abraço. Bom dia, sou a Lúcia do bairro da Penha. Se tatuagem é pecado ou não, como defender as pessoas que estão fazendo sobrancelhas definitivas? São usadas para quem tem câncer, para quem tem perdas de pelo, mas também está entrando como harmonização facial. E isso é uma tatuagem. Sobrancelha definitiva, maquiagem definitiva é tatuagem. Então, eu acho que tá podendo tudo. Bom dia, na paz do Senhor. Sou o diácono Josias Ferreira e, segundo alguns estudos de história, a origem da tatuagem era para marcar a escravidão, marcar o escravo. E esse é o contexto. Se a pessoa tem a tatuagem, ela está se identificando que ela é escravo do pecado. Bom, tá aí 3 opiniões bem adversas. O último não peguei o nome na hora, tá vendo outra coisa aqui, mas ele fala que a tatuagem historicamente é para marcar escravos, né? Bom, depende da cultura a qual você se refere, né? Porque existem culturas onde a tatuagem, por exemplo, quando a Bíblia foi escrita, o Pentateuco foi escrito por Moisés, já existia tatuagem, e as tatuagens eram num contexto cultural, às vezes religioso e não judaico, tá tudo bem, mas não exatamente no contexto escravo. Então pode ser que seja, acho que vai depender também da cultura. O pastor Marcos é contra, e a Lúcia levantou um rolo aí, meu irmão, da sobrancelha que eu não tinha parado pra pensar. É uma pergunta que eu ia refletir com o pastor. Mas muita confusão. Eu tenho 2 perguntas, se o pastor me permitir, mas trata só fazer esse comentário, aí você faz as perguntas, mas há muita confusão no assunto. Por exemplo, você fica doente, você vai para um hospital, e ali no hospital você usa drogas. São medicadas drogas. Mas se você está saudável e vai usar drogas, você é um viciado. Então, mas é que não são as mesmas drogas, né, pastor? Não são as mesmas drogas. Morfina. Então, onde é que é morfina? Onde é que compra morfina no mercado dele? Não, a cocaína é medicinalmente comprovada para algum tratamento. A planta da cocaína. Mas, pastor, vou facilitar. Sim, algo mais prático. Posso facilitar a pergunta dela com humildade? Esquece quem tá com câncer, que ela foi muito a fundo ali. A pessoa tá com câncer, perde os pelos da sobrancelha. A pessoa não tem câncer, ela não tem nada, ela quer deixar a sobrancelha mais bonita e ela precisa fazer a micropigmentação, um pouquinho da minha área que eu trabalho. Então, não a parte de sobrancelha, mas enfim, eu vejo nos salões a qual eu atendo, micropigmentação, que ela pinta, ela tatua eternamente, a tal da sobrancelha definitiva. É uma tatuagem sim, porque é uma marcação na pele. Isso seria um pecado? Ela faz por estética mesmo, procedimento estético. Você falou de uma cirurgia plástica para reparação. Sim. Isso não é pecado, tá reparando. A tatuagem, ela perdeu, o cílio, ela perdeu, ela tá fazendo... A minha pergunta é mais facilitada, é por estética mesmo, ela quer melhorar. Isso seria um não pecado? É exibicionismo. Estética não... Isso que eu tô falando de confusão. Para tudo, estética não é exibicionismo? Não. Não. Então, esteticamente, a pessoa estar bem não é uma questão de exibicionismo. Exibicionismo é querer se prevalecer de uma virtude sobre outros. É uma linha tênue isso, pastor, respeitosamente. Porque se ela quer desenhar melhor a sobrancelha e deixar mais bonita, é pra um exibicionismo. Não tô dizendo que o exibicionismo é exagerado ou que é pecaminoso, mas é um certo tom de vaidade. Vaidade, mas enfim, tudo é vaidade. Então, tudo é vaidade. É que o pastor foi pra esse lado do exibicionismo, então fica aí o comparativo. Então, esse pode. Então, a tatuagem não é pecado. Por exemplo, eu leio pro pastor Apocalipse 3:2, não é nem o 19, o 3:2. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, isso é Jesus falando, e dele nunca mais sairá.
escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também Forçou do meu a barra, novo. Calma, aí não tem nada a ver com tatuagem. Deixa eu terminar a pergunta. Escreverei nele não tem nada a ver com tatuagem. Então, pode responder. Já respondi. Então. Não, eu não fiz a pergunta. Eu só li o texto. Tá bom, então fala. Usando esse texto e Apocalipse 19, que no vestido e na coxa dele tem escrito Rei dos Reis, Senhor, tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Analogia ou literalidade, leve como quiser. Tem ali escrever sobre, escrever na coxa, escrito na coxa, escrever sobre. Então, o escrito que Jesus diz lá pode... é análogo. Então, Jesus ia usar uma analogia de um pecado, que o outro irmão disse ali. Escreveu na pele é escravo. Pera lá, então Jesus está nos escravizando ou está nos salvando? Como entender esse texto? Está confusa a pergunta, mas deixa eu falar com você o seguinte. Ele escreveu sobre nós e está escrito na coxa. Faz analogia ou literal? Faz muito. Então, me responda. Não é tanto faz. Analogia Analogia é uma coisa, literal é outra. Quando eu digo tanto faz, eu não sei como o senhor vai interpretar. Deixa eu engrossar a pergunta do Apocalipse 3:12, 19:16. Tá, aí você falou, não, mas escrever sobre ele não tem a ver. Tá, temos o problema do Apocalipse 14:1. O Apocalipse 14:1, quando fala dos 144 mil, tá escrito assim, ó. Eles têm escrito na testa o nome. Então não é só uma questão... Então como é que fica essa questão? E será que nós estamos imaginando, então, que esses 144 mil vai estar um nome escrito aqui na testa, tatuado? O senhor crê que a marca da besta é um sinal na testa ou na mão? Sim. E por que o de Deus não? Que o texto é o mesmo. Mas então vai ter um nome escrito. Literalmente, as pessoas vão andar com um nome escrito. Não, então, ainda que não tenha, é um escrito, tá falando isso. Então, o que ele repudia... Coxa é a parte de fortalecimento da perna, que sustenta a perna e o corpo. Sim. Estará lá o nome do meu Deus. Sim. As pessoas serão sustentadas pelo nome do meu Deus. Certo. Terão na testa o nome do seu Senhor. A mente é que dirige todas as coisas na vida humana. Amém. São pessoas que terão na testa, na mente delas, o nome do Senhor pautando a vida delas e o comportamento delas. Então tem muito a ver o escrito, seja literal ou seja analógico. Apocalipse é 90% analogia. 80, Pastor, 90%, não tem o número científico. E eu tô contigo. Eu tô falando. Então, não dá para usar Apocalipse para defender escrito. Peraí, deixa eu reformular. Na coxa, me permita, na testa. Me permita e me desculpe, então. Vou tentar reformular de novo. Jesus usa uma analogia para ter todo esse comparativo lindo, que eu concordo, uma analogia. Por que ele usaria uma analogia de escrito na pele se isso fosse tão errado e tão pecaminoso? Pronto, essa é a minha pergunta. Eu vou usar uma analogia pecaminosa para vocês, viu? É na testa, é na coxa, é sobre você, escrito na testa, escrito na coxa, escrito sobre você. Mas isso é uma analogia, ok. Mas uma analogia que é tão repudiada, segundo a sua visão, por que ele usaria essa analogia? Pronto. Não, você está colocando coisa que eu não falei. Analogia então... repudiada. Analogia, você usa uma figura de linguagem. Mas por que ele usaria essa figura da tatuagem, do escrito sobre ele, sobre a testa? Por que ele usaria a figura? A escrita não é tatuagem. A tatuagem usa a escrita. Ele não usaria a escrita, que é uma tatuagem. Não, escrever... A escrita é outra coisa. Não tem nada a ver com tatuagem. Tatuagem é escrever sobre a pele. E ali tem referência em Apocalipse 3, 14 e 19. Tatuagem é marcar a pele, seja como escrita ou como imagem. Mas a escrita não tem nada a ver com tatuagem. Ai, meu Deus. Então, tá bom. A pessoa coloca no corpo: eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Fala pro pai, eu te amo, que vale muito mais do que marcar no corpo. Mas aí no caso, a mas aí minha pergunta não foi respondida. Se for na pele, sim. Então, Jesus, de maneira análoga, ele fez uma analogia na testa, fez uma analogia na coxa, e pode? Analogia, sim. Então. Escrita. Então a escrita não é pecado. Você sabe, então não é pecado. Veja bem o sentido de escrita à luz da palavra de Deus e da literatura. Tudo bem. Escrita é uma marcação. Escrita é uma marcação para registro. Para ficar registrado e ser conhecido por todos. Isso é escrita. A gente escreve um livro, eu tenho alguns livros escritos há 30 anos atrás, está registrado, e quem pegar hoje vai entender o que eu pensava. Mas então na pele não tem problema. Escrita é um registro. O que Deus está falando, na coxa escreverei, farei um registro. A força do meu povo será o nome do Senhor. Peraí, só um minuto. Quem aparece com a escrita na coxa não é o povo, é Jesus. Jesus sim, tá certo. Entende? Eu só troquei com uma outra mensagem. Vira aí, a gente vai pro intervalo e a gente volta já já. Vai.
Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Eu quero... O recado que eu vou mandar agora não é para todos que estão ouvindo, é só para quem acompanhou a última maratona teológica e entrou nos nossos grupos de WhatsApp de irmãos, irmãs, líderes, homens, mulheres interessados num upgrade no seu ministério. A Escola de Ministérios está abrindo as suas primeiras vagas. Isso que eu vou falar agora não é para todo mundo mais, não dá mais para entrar no grupo do WhatsApp, não dá mais para comprar, não dá mais para se inscrever, acabou. Mas para aquelas pessoas que até ontem entraram no grupo do WhatsApp, receberam hoje uma proposta de inscrição que vai se consolidar amanhã. E essa proposta, eu acho que passou de 84% de desconto, gente. É quase 90% de desconto. Facilitados em 6 pagamentos. E entrando no Elite Escola de Ministérios, entrando nas mentorias, nos conteúdos, nos mais de 20 cursos e tudo que está disponível para você. Então, meu recado é para você que está no grupo fechado, no grupo que não dá mais para entrar pessoas hoje, e que recebeu essa proposta para se tornar um dos primeiros alunos da Escola de Ministérios. Ore a respeito hoje. Se fizer sentido para você, eu sei que mesmo dando 84% de descontos, às vezes pode estar acima da sua possibilidade de pagamento. E se tiver acima da sua possibilidade de pagamento, tá tudo bem. Ore para que Deus te dê uma outra oportunidade. Quem sabe amanhã ou depois você consiga comprar sem nenhum desconto e não vai te fazer falta. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se você puder, são 6 pagamentos, economizar aquele valor que está proposto para vocês, do qual eu não posso falar aqui agora, e fazer a sua inscrição, sendo um dos primeiros alunos amanhã. Então, ore a respeito dessa possibilidade. Qual foi a última vez que você fez um investimento no teu chamado, no teu ministério? Qual foi a última vez que você trabalhou a sua capacitação? Então, pense nisso, né? Estamos em 1 ano e meio, praticamente, de pandemia no Brasil. E nesses 2 últimos anos, vamos pensar assim, quais passos você deu em direção à sua capacitação? Deus me deu a graça de sempre estar cercado de homens muito capazes, homens e mulheres muito capazes dentro do reino de Deus e tal. E eu sempre penso uma coisa: se você é a pessoa mais esperta da mesa, é porque você está na mesa errada. Você tem que aprender sempre. Sempre você tem o que aprender, com quem aprender. Baseado nisso, eu lancei lá no meu canal no YouTube, por exemplo, um projeto chamado Meus Livros, Meus Mentores, onde eu fico comentando livros que, sabe, aqueles que mudaram o jogo, aqueles que você lê um livro, às vezes você nem dava nada pela capa ou pelo autor, e foi uma capacitação assim, sem igual. Eu sempre estou divulgando aquilo que funciona, aquilo que pelo menos para mim fez sentido. Pode ser o que fez sentido para mim não faz para você, o que fez para você não faz para mim, e tá tudo bem. Mas a questão é, qual foi a última vez que você buscou conhecimento de verdade? Qual foi? Eu tô falando assim, fora de YouTube, eu tô dizendo um programa de treinamento, de conhecimento, uma jornada de capacitação. Então, isso que eu tô falando não é para vender um curso aqui para quem tá ouvindo o programa, mas é para quem até ontem entrou no nosso grupo, acompanhou a maratona da Escola de Ministérios e recebeu uma proposta. Tá com você essa proposta. Então, se você pode fazer a sua inscrição, é amanhã o dia específico para você.
E só para você que recebeu essa proposta VIP, essa proposta diferente, com quase 90% de desconto, você vai receber um link amanhã. Então, ore a respeito, já deixa tudo preparado hoje, o horário que você vai fazer a sua inscrição e tente ser um dos primeiros. As vagas são poucas, eu vou te falar, a matrícula vai ser aberta somente amanhã e vai ser fechada essa porta amanhã também. A última vez que nós fizemos um projeto desse tipo, nós fechamos o carrinho, era para ficar 12 horas de carrinho aberto, nós fechamos o carrinho em 4 horas. Então, ore a respeito, pensa bem, tá com vocês aí. Vira aí, a gente volta. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Está chegando aqui mais opiniões das pessoas. O Jerry, lá pelo WhatsApp. Bom dia, pastor. Paz, tenho tatuagens. Sempre tive essa dúvida. Eu tenho tatuagens, inclusive do Palmeiras. Palmeiras pode. Aí é pecado. Vocês que falaram aí do Corinthians, mas Palmeiras pode. Palmeiras e Corinthians. Quase dizendo que pode. Nesse caso. Aí eu não aceito isso. Abraço, pastores. E é o pastor Joel Stavanato da nossa igreja. Opa, a sua ovelha com tatuagem do Palmeiras. Do Verdão aí, pastor. A Cristina está dizendo o seguinte: somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: seja santo em toda a vossa maneira de viver. Não entendi aí a resposta dela, então vamos lá. O Márcio pelo WhatsApp: bom dia, a respeito de tatuagem, o que diz Levítico 19: não dareis golpes em vossa carne, nem dareis marca sobre vós, eu sou o Senhor. Acho que já foi trabalhado aqui. A Marina lá de Toronto: nós estamos chique lá. Canadá. Será que tá frio na hora dessa? Paz do Senhor a todos. Tenho 3 tatuagens e agora que serei mãe, me arrependo e vou tentar removê-las, pois não acho que gostaria de ver meu filho ou minha filha tatuada. O Marmelo é o nome do cara. Tatuagem não é pecado, é apenas um remorso que você terá pro resto da vida. Idmar Márcio: tatuagem era uma prática pagã. A Maria Leda: paz, pastores, pergunta: se as mulheres que fazem sobrancelha permanecem no pecado, permanente é pecado? Foi essa pergunta aqui. E a Luzinete pelo YouTube: o dinheiro que ela gasta em tatuagens, ela pode usar para fazer uma plástica e eliminar cicatriz. Tudo bem, mas não é. Acho que tem que pôr um pouquinho mais de dinheiro para fazer uma plástica. Tem uma diferença um pouco razoável aí. Pelo menos um dígito a mais aí. Mas isso daí é uma situação eventual. Não podemos falar de tatuagem. Agora tem uma moça de 16 anos que os pais não querem que faça e ela quer fazer, ouvindo, hipoteticamente falando, e a gente aqui pode fazer. Não, aí deixa eu... Isso é a maioria, porque dificilmente você vai achar uma pessoa que começa a fazer tatuagem com 70 anos de idade. Verdade. Pode ser quem começa. Verdade. Então é coisa da juventude que começa. E depois alguns continuam a vida. Outros se arrependem depois. Eu vou frisar de novo, tipo começo, meio e fim. Falei isso no começo, vou falar agora que tá no meio, quase indo pro fim, vou falar no fim. Eu não sou, tô dizendo que eu sou a favor da tatuagem, tô dizendo que não é pecado e eu não consigo crer respeitosamente esse nível de erro que é tatuar a pele. Mas eu não tô aqui incentivando ninguém a tatuar. Quando alguém me pergunta: pastor, posso fazer tatuagem? Eu pergunto: por que você quer fazer tatuagem? Por que você quer fazer? Porque essas perguntas os jovens fazem muito. Fazem. Aí eu tento entender naquele jovem qual é o objetivo e fala: seus pais aprovam, como é que tá a situação aí. Então tem todo um contexto que não dá para tratar aqui pelo tempo, mas eu não posso dizer que é pecado jovem, e nem demonizar tanto. Que o pastor perguntou para você e você falou para ele: pode. Se teus pais aprovam, se está tudo bem, é uma tatuagem lícita, tal, então pode. E daqui 20 anos, quando ele estiver pensando nessa tatuagem, com a maioria das pessoas que está aqui, aí ele se não todas, aí ele se vira. Aí ele vai lembrar do pastor dele, quando ele lembrar da tatuagem, fala: pô, gastei um dinheiro num negócio que agora eu tô ficando velho, minha pele tá ficando enrugada, tá ficando um monstro na minha vida. O que era uma borboleta virou uma lagarta, ficou horrível pro casulo na minha vida. E meu pastor me recomendou que aí é palavras do pastor que diz que eu recomendei, que eu falei pode.
Aí você vai dizer que não pode? O senhor tá lendo o futuro aí. Mas você vai dizer que não pode? Eu vou dizer que não é pecado, mas eu quero entender o porquê ele quer. É que o pastor me interrompe todo momento. Mas eu comecei... Eu não consigo concluir um raciocínio. Sabe por que eu interrompo? Lá, porque você coloca algumas palavras na minha boca que eu não falei. Como o senhor acabou de fazer. A minha primeira palavra foi de que há pecado contra Deus e contra si mesmo. E a tatuagem se enquadra no pecado contra si mesmo. Eu discordo, mas tudo bem. É um pecado contra si mesmo. Discordo. Quiser argumentar por que você discorda, por que não é um pecado contra si mesmo? Então vamos lá, biblicamente, por que é contra si mesmo? Por que é contra si mesmo? Qual que é o texto bíblico? Eu vou ficar sempre dando volta, mas eu vou para outro, para não falar do exibicionismo, que já é uma referência de princípio e valor que tem que ser aplicado na situação. Vou falar outro, que ele também mencionou sobre a cicatriz, e foi citado aí. É um paliativo para problemas de aceitação. É um paliativo. Efésios 2:10 diz: somos obra-prima de Deus. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Não é quando nós nascemos, o que somos agora. Se aconteceu alguma coisa, tem uma marca, uma cicatriz, foi Deus que permitiu ou fez aquilo na gente. E nós não precisamos de uma tatuagem para ter uma aceitação pessoal. Isso é um pecado que eu faço contra mim mesmo. Para eu estar bem emocionalmente, eu vou precisar fazer uma tatuagem. Só que amanhã eu não estou bem emocionalmente, eu vou ter que fazer outra. Ok, pastor Rocha. Posso falar até o final? Não, até o final também não. Até o final. Da sua fala, pode. Fala mais um pouco. O senhor falou, se eu tô bem, se vai me saciar emocionalmente, isso não é bacana. Peraí. Então eu não posso marcar a pele para estar melhor, porque isso vai ferir um princípio que o pastor defende que está errado. Mas eu posso deixar o meu emocional ferido, que também faz parte de corpo, alma e espírito? Porque isso eu não entendo. O pastor falou, não... para eu ficar melhor emocionalmente, não, isso aí não pode. Como se o emocional fosse desvalorizado. Peraí, então o corpo é mais valorizado que o emotivo? Entrando no que o pastor está dizendo. Então eu rebato com uma pergunta. Eu volto, paliativo. Por favor. Paliativo. Emocional tem que ser tratado. Mateus 11:28-30. Legal. Vinde a mim os cansados. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, está falando de alma. Encontrareis descanso para o vosso emocional. Estou parafraseando. Para a vossa alma. Então é um paliativo. Em vez de eu me refugiar em Deus e me aceitar e buscar um conforto em Deus e me valorizar com isso, eu vou buscar numa tatuagem esse conforto que eu deveria buscar em Deus. É um procedimento estético. O senhor está falando de procedimento estético. Se a mulher cicatriza ali, ela não pode corrigir isso, porque ela vai estar ferindo, se exibindo, ou ela não precisa disso, e está ferida ali o rosto. Não pode. Se ela depender de fazer uma tatuagem para se sentir bem, ela não está fazendo o melhor para a vida dela. E a pessoal da sobrancelha, que até agora não chegamos nesse ponto. Na sua igreja, eu não as vejo mulheres fazem... Eu não entendo. Mas está marcando a pele. Não. Mas é uma tatuagem na sobrancelha. Ele desenha a tatuagem. Desenha uma sobrancelha no lugar da sobrancelha. Então a gente vai falar sobre depilar, vai falar... Não é esse. Não, sobre tatuagem. A micropigmentação. Não, mas você não pode categorizar, isso aí pastor César. Eu entendo que a gente não pode categorizar tatuagem como uma correção na sobrancelha, por exemplo. A sobrancelha tem uma função para o organismo. E quem não tem a sobrancelha perde essa função. Eu não sei agora definir cientificamente, mas há uma proteção. Eu já li a respeito disso. Então, mas a função é o pelo. Sim. O pelo. A sobrancelha. O desenho não tem pelo. É uma proteção visual também. Certo. Tem ligação com o campo visual. Certo. Então não tem a marca aqui, tem um prejuízo no campo visual. Não, então eu complemento de novo a mesma pergunta. A pessoa tá com a sobrancelha, tá com os pelos, mas ela quer corrigir, melhorar, e ela faz uma definitiva, que é desenhar a sobrancelha, deixar ela esteticamente mais bonita. Isso pode? A musculação não é desenhar o corpo? Sim. Eu disse que não tem problema. Então pode. Quando é... Pode, mas então, isso não é a tatuagem. A tatuagem que todo mundo que está assistindo aqui, ouvindo, pensa, é a borboleta pigmentada, é uma frase, eu amo. Então, o problema do pastor é com desenho, desenhar no corpo. A gente fica pegando uns negócios assim, pontuais, para trazer para isso que é o contexto geral. Então eu pergunto, desenho no corpo que é o problema. Eu me preocupo com quem está assistindo o programa e ouvindo. Também. Então as decisões que vão tomar podem ser pela nossa fala aqui. A Renata, ela escreveu o seguinte, estou aqui ouvindo o debate e vou contar um testemunho rápido. Eu tenho Jesus Cristo tatuado no meu braço. No supermercado, uma mulher que estava conhecendo a Cristo há pouco tempo, estava precisando de uma palavra de Deus. Ela leu meu braço e ali viu o amor de Deus, como Jesus é grande, tremendo, e começamos a falar sobre o amor de Cristo. Deus transbordou ali mesmo no mercado. E eu me senti amada por Deus, por conversarmos que Deus sempre está comigo, e ela se sentiu amada.
pois Deus realmente estava ali. O pecado está no coração das pessoas e nos atos de cada um. Claro que exibicionismo existe e é pecado, mas não podemos generalizar. A intenção do desenho, sim, conta muito, mas não se pode prender-se apenas a isso. E a tatuagem que diz Senhor Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador? Aí pode? Não. Também não? Não tem boca para falar? E se ele for mudo? Jesus mandou tatuar, ele mandou pregar. Pregar não é tatuagem. Mas pregar é só falando? Pegamos novamente. Não, tem o testemunho de vida, o comportamento. Fugir da aparência do mal é uma forma de pregar. Fugir da aparência do mal. Verdade. Aí eu vou entrar nisso agora, se houver tempo. Eu vou entrar nisso, fugir da aparência do mal. Agora, nós pegamos uma situação pontual. Ela fez essa tatuagem eu não sei quando e por uma situação alguém viu a tatuagem. Agora ela não fez para ser uma missionária. Eu vou ser missionário, eu vou fazer uma tatuagem para pregar com a tatuagem. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais e tem uma galera aí tentando participar, mas infelizmente não dá tempo. Vinheta de considerações finais, vamos. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos chegando ao final de mais um debate, pastor. Eu comecei, acho que foi com o pastor Joel, né? Então, pastor Joel, obrigado pela sua participação mais uma vez. Um privilégio tê-lo aqui mais uma vez aqui na nossa mesa de debates. Meia hora de consideração final? Infelizmente, não. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. 21. Julgai todas as coisas, retendo que é bom. 22. Abstende-vos de toda forma do mal. Agora eu vou até ler para ser bem objetivo. O surgimento da tatuagem, não tem nenhuma referência fora disso. Nas pesquisas que eu fiz, eu acho que todo mundo vai chegar no mesmo lugar olhando para isso. Nasceu por volta do 4º século antes de Cristo, no Oriente, ligado a rituais religiosos pagãos. Se espalhou depois para Polinésia, Filipinas e Indonésia com o mesmo sentido. Entre os gregos e romanos, era feita associada ao crime. No século V a.C., os gregos e romanos usavam para penalizar escravos, criminosos, prisioneiros de guerra. O governo da Inglaterra adotou a tatuagem como uma forma de identificar criminosos em 1879. No Brasil, nasceu e se proliferou na década de 60, associada no Rio de Janeiro à boemia e prostituição. E em Santos foi introduzida por tal pessoa que teve ligada à boemia e que tinha um centro de prostituição. Nos Estados Unidos, no século XVIII, começou a ser usada para manifestações contra a cultura e ordem estabelecida. As gangues no Bronx começaram a se identificar com tatuagens. Não existe nenhuma referência de uma tatuagem que foi feita para uma identificação positiva. Não apagueis o espírito, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos. Abster-se é apechomai, que significa guardar-se, refrear-se de algo. Abstende-vos de toda aparência do mal. A origem da tatuagem, toda ela está ligada à malignidade. Mas hoje é outra época. Hoje o homem está casando com homem, mulher está casando com mulher. É outra época, mas continua. Homem tendo que casar com mulher e mulher tendo que casar com homem. Pastor, quem quiser te seguir nas redes sociais ou conhecer a igreja, o BPC, não manda aqui. @Joel Estevanato, vai entrar em tudo aqui. @Joel Estevanato com 2 T's, né? 2 T's no final e S mudo no começo. Maravilha. Pastor Roger, obrigado pela sua participação aqui, meu amigo. Pastor, eu que agradeço. Um prazer conhecer o pastor Joel, tá bom? Eu só digo que eu não incentivo ninguém a fazer tatuagem, tá bom? Mas não posso dizer que é pecado e não entendo dessa maneira que o pastor como um extremo, com o devido respeito, tá bom? Por que você quer se tatuar? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, quem me procura, eu falo, eu preciso de tempo para conversar para você, para entender o porquê você quer fazer isso. E eu continuo com o mesmo discurso e agradeço aí o convite. Deus abençoe a todos. Maravilha. Quem quiser seguir as redes sociais, conhecer a sua rede social, como é que funciona? Tem o Instagram, que é @RogerAlencar. @RogerAlencar. Você tem certeza que é isso? Tem, é sempre é PR, olha lá, tá vendo? @PR.RogerAlencar. Eu não sei porquê, comigo dá certo. PR.RogerAlencar. Isso. E no YouTube agora abri um canal no YouTube chamado Roger Alencar também, que já esse debate também vai pra lá. Então é PR.RogerAlencar. Isso, no Instagram e Roger Alencar no YouTube. Maravilha, maravilha, gente. Infelizmente nosso tempo é curto, mas agradeço aqui por esse bate-papo. Quero falar com você que está acompanhando nas redes sociais. Não custa nada dar um like aí no vídeo que você está assistindo e se inscrever nesse canal. Se você está curtindo esse debate, tem debate todo dia, então já fica mais fácil para você. Então, curta aí, dá um joinha aí pra gente e também se inscreva nesse canal, porque com certeza vai ser de grande valia para a tua vida, para o teu ministério.
beleza? Tô ficando por aqui, mas às 14h eu volto com um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.